Olá, nós estamos começando a partir de agora mais um Impressões. E nesse programa, a cada semana, nós temos um entrevistado. Hoje é uma entrevista especial. Nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória de vida do professor Rubens Pinto Lira e também sobre o mais novo lançamento literário do professor, que já tem quase 30 livros entre escritos e organizados. Hoje nós vamos falar, além da trajetória de vida dele, também sobre o livro Conjuntura Social e Política. Professor, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Muito obrigado pela oportunidade de abordar assuntos que me são tão caros e, sobretudo, com relação a esse livro, que diz respeito diretamente à nossa atualidade social e política, um tanto ou quanto conturbada. Nós vamos falar sobre o livro daqui a pouco, mas eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre a sua biografia. O senhor que é um pessoense, que é natural de João Pessoa e tem uma trajetória bastante voltada para o engajamento com os direitos humanos e questões sociais. Sim, eu comecei muito cedo a ter uma vida pública, digamos assim, né? Com 14 anos, candidatei a representante da Associação de Estudantes Secundários da Paraíba. E aí fui secretário de Arte e Cultura da Associação de Estudantes Secundários da Paraíba, era militante ativo da Juventude Estudantil Católica, né? E então estudava no Pio X, mas fui fazer o clássico no liceu, que é onde tinha, né? Quando cheguei com a cabeça muito elitista, né? Porque são duas culturas e dois tipos de estabelecimento bastante diferentes. Mas o ano de 62 foi de muito aprendizado para mim, né? Eu mudei muito a minha cabeça. E foi em 62 que o senhor chegou ao Liceu Paraibano? Não, foi em 61, mas em 62, no segundo clássico, eu fui eleito presidente diretório. Sim. E naquela época isso teve um significado muito forte, porque foi um ano extremamente tenso e movimentado. E nós realizamos muita coisa, Semana de Cultura, mobilizações. Chegou também a parte da greve, uma greve que eu presidei com 1000 alunos, que fez com que o Conselho Estadual de Educação mudasse uma norma, mas foi, sobretudo, social e politicamente muito forte. Então, aquela mentalidade elitista que eu tinha, né, que via o pessoal do povo, assim, com um certo distanciamento, não é uma coisa que não... isso mudou profundamente. Qual era assim como sua... as ideias que foram se tornando mais claras, e no final do curso clássico, eu já tinha, digamos, me afastado um pouco daquela militância que tinha na ação católica, embora ela tenha sido muito benéfica, mas foi uma etapa da minha vida. Para a gente entender um pouco, o senhor falou sobre essa visão elitista. Como era a sua família? Em que família o senhor Minha família foi criado? Classe média, mas meu pai era muito modesto, então ascendeu socialmente, né? Ele era, como ele disse, o pintor mais destacado aqui na Paraíba. O Estúdio Lira, talvez, junto com o Foto Pintura, eram os dois melhores estabelecimentos. Então, a classe média em ascensão, com os filhos todos que chegaram à universidade. E então, isto, né, sobretudo naquela época, talvez ainda hoje, levava esse tipo de criação de ambiente. Pio X, as Lourdinas, né? É um ambiente de elite, né? E aí, o colégio estadual, para mim, era uma coisa assim, né? Que não eram as pessoas com que eu frequentava, né? E essa inserção, essa imersão, né, em um colégio popular, ainda que de qualidade na época, mudou profundamente as minhas concepções, a minha vida, né? E eu acho que orientou para uma opção socialista. Teve algum episódio em particular que seja hoje, na sua memória, ilustrativo da sua mudança de pensamento, logo quando o senhor chegou ao Liceu Paraibano? Não, eu acho que foi toda uma prática, porque esse ano de 62 foi um ano muito movimentado, muito... Sim. Por exemplo, nós estávamos às vésperas, nessa mundial, época, às vésperas do golpe, né? Mas internacionalmente a Guerra Mundial não era uma realidade atômica, era uma possibilidade muito grande. Foi quando Cuba, né, instalou mísseis e os Estados Unidos ameaçaram, né,
invadir e tal, e isto foi uma tensão máxima, mas representava também uma tensão muito grande entre o bloco supostamente socialista, os Estados Unidos, né? E depois de 63, no Brasil, vai se agravando até internamente termos o movimento militar que culminou com a deposição de João Goulart. Então, tudo isso foi vivido intensamente, né, nas universidades e no caso do Liceu, que era um colégio, principal colégio, politizado, e ainda fazia parte daquela época onde ele tinha qualidade. Professores como Tarcísio Buriti, Geraldo Dedeiros, né, recentemente falecido, e outros foram meus professores. Portanto, foi esse quadro que me levou à Faculdade de Direito, né, onde logo recebia, como é que eu diria, o banho. Antes eu passei na Faculdade de Direito, mas antes de começar a frequentar, eu já conhecia todo o pessoal da faculdade, porque tinha sido presidente da União de Pessoas de Estudantes Secundários e presidente do Diretório do Colégio Estadual. Aí eu fui procurar Tarcísio Fernandes, que é um grande amigo meu, advogado, sim, e ele me falou sobre a ocupação da Faculdade de Direito. Foi, não sei mais o dia exato, mas foi antes de se desencadear o movimento militar, ou o golpe. E aí fui. E essa ocupação já era um ato de resistência a esse cenário político nacional? Sim, a ocupação da Faculdade de Direito foi o protesto que os estudantes universitários fizeram contra a visita do chamado Corvo, o vereador Carlos Lacerda, né, que era considerado o direitista número um, o inimigo número um da esquerda, golpista, etc. De fato, ele era golpista, né, apoiou, depois foi vítima, né, do golpe militar. E aí esse movimento de protesto foi feito, todo mundo tomou conhecimento, né, porque depois disso, cada ano, lembram aí, a faculdade foi ocupada e de madrugada a polícia militar veio e desocupou. Se ela não tivesse feito isso, os capangas do latifundiário talvez tivessem liquidado, porque estava havendo um ambiente altamente conturbado na Praça João Pessoa, né? E a impressão que eu tenho, não é uma certeza, quando eu olhava lá de cima, é que se não tivesse havido isto, a gente não teria escapado. O Exército também compareceu e foi o Exército que colocou no Camburão até a delegacia de polícia ali no centro da cidade, né? E eu me lembro de uma figura querida, de grande respeitabilidade, um homem conservador, mas honesto, mas grande profissional, Dr. João Medeiros. Eu não sei se era reitor ou tinha acabado de ser. Ele foi lá no Camburão para garantir que os estudantes, né, a integridade dos bem estudantes. Conduzidos. Um grande médico, um grande humanista, uma figura extraordinária. E essa lembrança que eu tenho de um episódio marcante, já faz mais de 50 anos. Ele emociona até hoje, né? Essas coisas, né, com o tempo a gente vai ficando mais sensível aos recuerdos, né? E com essas suas recordações, é inevitável imaginar que seu pai, sendo uma pessoa conservadora, como o senhor disse, não deve ter gostado muito desse episódio, né? Quando cheguei lá de madrugada, no outro dia, teve um atrito com ele. Né? Porque era pequeno comerciante, né, num ambiente de agitação, salários duplicados, e talvez nem sempre isso fosse, talvez tivesse repercussões, né? E o fato é que esse engajamento gerou alguns problemas, né? Como lhe disse, posteriormente houve uma aproximação, mas com um momento de tensão. Os seus estudos, professor, o senhor também prolongou na França, né? Como é que foi essa sua ida para a cidade era Nancy? Sim, eu fui precocemente estudioso de francês, né, e com 21 anos obtive o diploma superior de língua e literatura francesa da Universidade de Nancy, que é o mais alto diploma estrangeiro. E aí fui contratado pouco depois, né, era governador João Agripino, para ensinar no Colégio Estadual de João Pessoa.
né? Então, essa mediação, essa possibilidade, fez com que eu pudesse, como professor, ficasse ensinando, né? E até 68, quando veio, no final, em dezembro de 68, o adicional número 5, né? Quando aí eu fui cassado pela segunda vez, porque eu tinha participado dessa ocupação na Faculdade de Direito e, em função disso, tinha sido cassado. Cassado quer dizer privado do direito de estudar durante um ano. Então, eu fui privado 2 vezes desse direito. No final do curso, os professores tiveram uma atitude simpática em relação a mim, né? Porque anteciparam de mais de um mês o curso. Eu passei por média e fui para a França. Eu tive uma bolsa no Centro Europeu, Universidade de Nancy. Essas minhas vinculações, o fato de eu ter esse conhecimento também, né, de diploma francês, facilitou essa obtenção da bolsa. E então eu, a partir daí, fui conseguindo outras bolsas, passei 5 anos na França e lá fiz mestrado e doutorado. Isso mudou a sua visão sobre o que acontecia no Brasil? Não. Eu de lá acompanhava, né, angustiado, porque tinha colegas meus aqui que estavam sendo torturados, né? Como um que chama Chanha, o nome fez esquecer, Alberto Vinícius, né? Eu vi lá no Le Monde Diplomatique, né, o que estava acontecendo. E em 1972 eu vi também uma coisa muito interessante, o manifesto dos bispos, dos arcebispos de Abade do Nordeste. À frente, Helder Câmara, José Maria Pires, intitulado J'ai entendu les cris de mon peuple, eu ouvi os gritos de meu povo, que foi o manifesto mais avançado do ponto de vista social e político que eu já li, com nítida base marxista. Claro, nada retirando a espiritualidade, a piedade, o cristianismo, mas a análise econômica e social, apontando como única alternativa o socialismo. Eu nunca vi um documento tão radical sair da igreja. Sobre isso eu fiz até um artigo, A Igreja e a Ditadura Militar, nesse livro. Então a tensão estava muito grande, né? Tanto que Helder Câmara aqui era totalmente censurado, ele ia no exterior, denunciava, né? E aí foram 5 anos, chamado de chumbo, né? Em que eu estive na França, estudando, mas nunca deixei de estar engajado, porque minha matéria de estudo era o Partido Comunista Francês e o Partido Socialista, né? Portanto, sempre relacionei a teoria com a prática. E consegui obter o doutorado, livros publicados na França, mas sempre em torno de temáticas que dizem respeito à opção de vida, né, que eu fiz. E foi, efetivamente, me engajar no sentido de uma maneira ou de outra, concorrer para a mudança da sociedade, né? Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre a biografia do professor Rubens, mas também vamos começar a falar sobre o mais novo livro lançado por ele, está chegando às livrarias, enfim, aos leitores, que é esse que nós vamos tratar daqui a pouco.